glórias e glórias e glórias sejam dadas no teu santíssimo, poderoso altar nessa manhã, meu amado. Oh, aleluia, Senhor. Obrigada, meu amado, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui no dia de hoje, em oração para com o Senhor. Hoje é dia 9 de março de 2015. Nós estamos aqui na Tua presença, meu Deus, procurando começar esta semana, meu amado, com mais uma vez, renovados pelo Teu fôlego, renovados pela Tua força, renovados pela esperança, meu Deus. Te agradeço pela minha vida, Senhor. Hoje eu estou retomando, pode-se dizer, uma semana dita normal. Os dias passados eu tive problema com o filho doente em casa. Durante metade do dia eles em casa. E hoje eles estão na escola até o horário integral, que aqui funciona de 8h30 às 4h30. E eles estão ali hoje até esse horário. E hoje eu tenho mais tempo para fazer todas as minhas coisas. E eu te peço, Senhor, que essa semana venha ser uma bênção, não só para a minha vida, mas para que seja uma bênção para a vida de cada um dos meus irmãos, meu Deus. Ó, meu amado, eu sei que o inimigo tem se levantado com tanta fúria contra nós, contra o teu povo, contra quem tem te buscado, contra quem tem glorificado o teu nome e honrado, Senhor. Oh, amado, mas o Senhor é maior. O Senhor é maior do que o que está no mundo, meu Deus. Então que o Senhor possa estar trazendo no nosso coração esse renovo no dia de hoje. Sabe, meu Deus, o que eu tenho para falar com o Senhor é o seguinte: às vezes os afazeres da vida, às vezes as coisas do dia a dia nos levam praticamente a nos distrair, Senhor, com as coisas do Senhor. Eu vou explicar mais ou menos como. Às vezes um domingo a gente começa a cuidar de filho, cuidar de casa. Quem ainda não é esposado, não tem filho, começa a planejar o seu final de semana. Muitos vão ao cinema, vão ao teatro, vão passear. E tem sempre uma coisa, né, que nos leva a distrair, que nos leva a pensar em outros afazeres. Não que seja errado, longe disso ser pecado, Senhor, porque nós vivemos no mundo. O Senhor sabe, a gente precisa comer, a gente precisa dar atenção para a família, a gente precisa fazer as coisas que nós temos que para fazer. O importante é que não sejam coisas pecaminosas, não é verdade? O importante é que você tenha condição, vai assistir alguma coisa na televisão, que seja algo edificante. Eu ouço muita gente falando, desliga a televisão, esquece a televisão. Mas eu vejo que tem coisas ainda edificantes, boas coisas a ver na televisão. Coisas que te dão sabedoria, te dão entendimento. Mas é o Senhor, ó Espírito Santo, que eu vejo na minha vida. É o Senhor que nos dá discernimento sobre o que ver, sobre o que escutar. Eu cheguei num ponto que até louvor, eu tenho tanto medo de ouvir louvor, eu fico com tanta vontade de ficar o dia inteiro, quando eu não estou ouvindo uma pregação ou outras coisas, eu tenho tanta vontade de ouvir louvores, pôr um CD. Eu tenho CDs de louvores antigos e eu tenho medo de pôr esses CDs e estar errada, por causa que hoje, alguns dos CDs que eu tenho, quando começaram, eu vi, né, o início dessa, por exemplo, tem uma banda que quando começou eu estava ali presente na igreja, eu pertencia à igreja daquele pessoal e eu vi o crescimento da cantora, eu vi o modo como ela se vestia antes, no início, e eu vejo hoje como ela se veste, eu via o tipo de canção que eles faziam no início. E hoje eu tenho medo de ouvir as novas canções que eles têm feito. Então, assim, eu fico com medo de pôr um certo tipo de louvor e aquilo ali tá chegando como um sacrifício mal cheiroso diante do Senhor. Então, eu fico muito limitada na minha vida com as coisas. E é o Espírito Santo, ó Senhor, és Tu que me guia, és Tu que me dá direção. E mesmo assim, às vezes a gente acaba escorregando em certas situações, porque a gente chega também numa condição que quando você mora com outras pessoas, né, e você vê que outras pessoas veem o que tiver na televisão, você acaba passando alguns problemas. Às vezes eu vou para casa dos sogros, né, dos meus sogros, e o que está na televisão deles está lá, e eu não posso influenciar, mudar, dependendo da situação.
Então é tudo muito estranho na vida do cristão nessa terra, meu Deus. Eu estava vendo esses dias algumas coisas e eu fiquei pensando, gente, tem tanta tecnologia, tanta ciência, tem tanto entendimento no mundo, tanto material, tanto recurso para fazer coisa boa. Por que não se fazem mais tantas coisas boas? Por que não se cria só coisa boa nesse mundo? E ali eu fiquei projetando meu coração de como será o milênio. Será que no milênio vai ter tecnologia? Será que no milênio as casas elas vão ter coisas como televisores e ali vão ter só programas bons? Eu não sei, meu Deus. A cabeça da gente fica vagando nesse tipo de mentalidade porque é tudo muito grande para o nosso coração. Mas, oh meu amado, meu querido, a realidade é que hoje a gente está cercado de perigos. É como um amado irmão disse esses dias, a gente tem que ter discernimento para tudo. A gente tem que vigiar muito, a gente tem que observar tudo que está ao nosso redor, Senhor. Porque tudo pode ser uma armadilha, tudo pode ser uma emboscada, tudo pode ser algo já tramado. Por isso, meu Deus, hoje é segunda-feira, a gente coloca esse pensamento, hoje segunda-feira está começando a semana. Às vezes a gente no dia de ontem acabou se distraindo com os afazeres do domingo e às vezes a gente acaba ficando um pouco distante, mas que o Senhor possa estar trazendo no nosso coração no dia de hoje, nesse momento, meu Deus, a Tua força, para que a gente volte 100% a estar com a cabeça nas coisas do Senhor, caso tenha quem aqui não esteja. Hoje eu vi, Senhor, aleluia, meu amado, essas passagens bíblicas aqui que eu fiquei pensando sobre isso, eu fiquei refletindo. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. E logo depois, do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. Oh, meu amado Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós somos seres humanos e somos falhos, ó meu amado. Nós precisamos que Tu venha nos dar a Tua força, nós precisamos que Tu venha conduzir a nossa vida, Senhor, numa estrada verdadeira, numa estrada limpa, numa estrada séria, numa estrada forte, meu Deus. Senhor, se o Senhor não colocar a mão sobre as nossas vidas, ó meu Deus, nós não seremos nada, Senhor. Nós precisamos da Tua direção, nós precisamos que o Senhor, Pai, dê discernimento e consciência para cada um de nós, para que nós possamos enxergar, Pai, exatamente a que rumo está levando o nosso coração. Senhor, se o nosso coração é inclinado para Ti, se o nosso coração Te ama, se o nosso coração Te deseja, Pai amado, nós estaremos num caminho muito belo, muito de paz e muito forte, muito seguro. Porque se nós Te amamos, nós desejamos Te buscar. Se nós Te amamos, o Senhor é a coisa mais importante nas nossas vidas. Se nós Te amamos, nós zelamos em prevalecer, Pai, em caminhos de santidade para não ofender o Senhor. Porque nós nos importamos com Teu coração, ó Deus. Nós não preocupamos em não pecar simplesmente por lei, simplesmente por regra, por medo, temor do inferno, da ira do Senhor, mas nós procuramos, ó meu Deus, Te agradar porque a gente sabe que o Senhor tem um coração tão maravilhoso com sentimento. E cada vez que a gente erra, cada vez que a gente peca, a gente entristece o Teu coração. E ali, Pai, ali vem o senso de importância. Poxa vida, é o meu Deus, é o meu amigo, é o meu Senhor, é o meu Pai, é o meu Criador, que é tão zeloso em todas as suas coisas, é tão maravilhoso em tudo aquilo que faz. E eu não posso desperdiçar a oportunidade de trazer alegria ao coração do meu Deus. Oh, meu amado. Senhor, o Senhor é tudo para nós. E que nós possamos ter essa consciência a cada dia, meu amado. Que nós possamos ter uma consciência santa, uma consciência reta, Pai, uma consciência pura. Nunca permita, meu amado, não permita, Senhor, que do fruto da nossa boca encha o nosso estômago de coisa ruim. Eu tenho visto uma senhora vizinha da nossa casa aqui, é uma senhora de 70 anos, ó Deus. Uma senhora que eu não consigo nem orar por ela, eu não sei porquê.
Toda vez que eu penso em interceder pela salvação, pela vida dela, é como se tivesse uma coisa que me pusesse a mão na frente e falasse não, não. A única coisa que eu consigo ver com relação a essa senhora é o modo como ela se comporta. 70 anos, caminha, vai para cima, vai para baixo, parece que tem 50, não aparenta a idade que tem. É uma mulher que é viúva, meus irmãos, ela tem 3 filhos e cada um dos filhos dela mora longe, no mínimo a 700 quilômetros de distância. Fizeram as suas vidas, né, nas capitais italianas, nas cidades mais populadas, mais comerciais, e foram embora, um a um. Tem ali os seus netos e tudo, e ela é sozinha numa casa grande. E eu vejo, meu Deus, o comportamento dela, não tem uma vez que a gente vê um comportamento sincero, um comportamento limpo, polido. Vejo sempre uma espécie de malícia. Vejo sempre um modo de estar, é só de olhar para o modo como ela se comporta, parece que ela está sempre planejando o que vai falar, de quem que ela vai comentar, quem que ela vai prejudicar de algum modo. Oh Senhor, oh Senhor. Toda vez que eu vejo ela é uma escola de vida para mim, porque ali eu estou vendo um exemplo clássico, meu amado. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Eu vejo, Senhor, que do nada, tem dia que do nada ela implica com alguém, com pessoas que estão muito próximas. E ela arruma sempre um motivo para discutir, para brigar, para ficar de bico fechado, para ficar mal-humorada. E ali ela some 2, 3 dias, ela some até 10 dias, dependendo da situação, ela desaparece, ofendida. E as pessoas que a cercam não conseguem entender com o que ela se ofende. Se ofendeu, às vezes ela se ofende com um pedaço de doce, só para dar um exemplo, sabe, Senhor? E se fecha no seu mundo e começa a maquinar maldade. Eu vejo isso, Senhor, de modo tão claro na vida dessa pessoa. Ela começa a maquinar maldade, começa a arrumar um jeito de pensar mal das pessoas que ainda estão por perto dela. E ali ela começa a falar, começa a inventar fofoca e vai fazendo aquele trem. Depois de uns tempos, passa um tempo, aí ela parece que calma sozinha, não consigo entender como funciona, Senhor. E ali ela calma e ali ela volta a frequentar a casa das pessoas que ainda rodeiam. Uma dessas pessoas é minha sogra. Quantas vezes eu passo na casa da minha sogra e essa senhora tá lá, com o pescoço esticado, olhando para um lado, olhando para o outro, tentando entender tudo. E quando alguém fala qualquer coisa, ela até entra no meio, querendo entender bem o que está sendo dito, como alguém que está pescando, Senhor. Como alguém que está pescando, joga a isca, tá querendo, qualquer movimento que faz na água, ela já está ali querendo entender o que está acontecendo para ver se pesca a nova motivação do dia. Infelizmente, meus irmãos, eu vejo essa mulher, esse comportamento dela, tem hora que eu falo, meu Deus, por que ela é assim? Algumas poucas vezes eu tive a oportunidade de falar da minha fé, de Jesus, de colocar aquilo que eu creio. Fui visitar ela uma vez, não me lembro porquê, se ela adoeceu, pegou uma bronquite. E conversa vai, conversa vem. A gente começou a falar do mundo, né? Notícia ruim na televisão, porque comigo ela não tem muito o que falar, uma vez que eu não dou espaço para ela entrar na minha casa, eu não dou espaço para nada. E conversando sobre o tempo, nossa, tá chovendo, tá fazendo calor demais, tá tudo exagerado. A única coisa que eu consegui falar ali foi, tia, que a gente chama ela de tia, tia, eu penso que nós estamos chegando nos últimos dias, no final do mundo mesmo, e é só Jesus. Se a gente não conserta a vida, acho que é tempo de começar a pensar o que nós fizemos de errado, começar a repensar e procurar consertar as nossas vidas, porque se Jesus não conserta, se Jesus não cuida, se a gente não lava a roupa suja, provavelmente antes a gente também vai ter que pagar, acertar conta com Ele. E foi uma das poucas vezes, ó meu amado, que o Senhor me permitiu falar algo do gênero com ela. E ela é verdade, é sim, eu todo dia.
Eu não paro de falar com Jesus, eu falo com Ele. Tem gente que tá aí com o coração ruim, com o coração duro, fala da vida de todo mundo. E mano a mano que ela ia falando aquelas coisas, eu olhava para ela e eu me lembrava daquela passagem bíblica que Jesus diz, tolo, você aponta o dedo para o cisco que está no olho daquele que está na sua frente e não vê a trave no seu. Alguma coisa assim. Sabe, meus irmãos, ó meu Senhor. E aquilo me traz uma tristeza, Senhor. Me traz uma tristeza porque a gente pensa, Senhor, a mulher tem 70 anos, 74, alguma coisa assim. Sabe, Deus, uma pessoa de 70 anos era para ter tanta experiência de vida, era para ter tanto zelo, era para portar tanta paz, tantos bons conselhos. Era para ser uma pessoa já preparada para o adilar, né, para a eternidade, principalmente ser uma pessoa que se diz conhecedora de Jesus Cristo. Era para ser uma pessoa literalmente se preparando. Meu Deus, eu tenho 70 anos. Eu tomo alguns remédios para os meus problemas de saúde, porque ela tem alguma coisa, ainda que caminha, faz tudo sozinha. Mas são pessoas que precisavam tanto ter mais atenção do que os jovens. Sim, que a morte pode cair para qualquer um, meu Deus, é verdade. Mas se a gente para analisar uma pessoa de 70 anos, quantos anos ainda ela pode caminhar nessa terra, se o Senhor permitir? Sabe, meu Deus, deviam ser pessoas que começam a refletir na sua vida. Quando eu aceitei Jesus, eu vou dizer nesse termo, há uns 12, 13 anos atrás, mais ou menos, eu não sei a data precisa, mas mais de 10 anos tem. Meus irmãos, meu Jesus, quando eu aceitei o Senhor, eu comecei a entrar nesse processo de pensar na minha vida, pensar nos meus atos, pensar no modo como eu me comportava e me comporto. E eu entrei numa espécie de reflexão pessoal. E já são mais de 10 anos que eu continuo nessa filosofia de vida. Hoje, eu penso tanto, meus irmãos. Eu penso tanto na minha vida, eu penso tanto no meu comportamento, eu penso tanto nas coisas que meu coração deseja. Eu reflito. Eu vejo pessoas ao meu redor que praticam coisas erradas, eu vejo pessoas ao meu redor que praticam boas coisas, sabe? Eu procuro refletir, eu procuro voltar a analisar a minha vida, e a minha maior preocupação hoje é a minha vida com Deus. Por mais, Senhor, que a gente ore, por mais que a gente compartilhe uns com os outros as nossas orações, por mais que a gente interceda pelo próximo, a maior preocupação da igreja tem que ser a sua própria vida em primeiro lugar. É como quem vai num avião. E quando a gente está no avião, vem a aeromoça, ela faz a instrução, ela diz, em caso de despressurização da cabine, você vai ficar sem oxigênio, vai cair a máscara, as mascarazinhas vão cair. Se você tiver com criança do lado, primeiro você coloque a máscara em você e depois na criança. E por algum tempo eu ficava, gente, por quê, né? A criança, porque se você perder tempo, você pode perder o senso e desmaiar. E ali você morre a criança. Então, a Bíblia nos ensina, Senhor, que a gente precisa zelar em primeiro lugar pelas nossas próprias vidas. Antes de caminhar e abençoar a vida do próximo, a gente tem que colocar a máscara da santidade na nossa vida. A máscara da consciência, a máscara do arrependimento, da sinceridade, da vontade realmente de te buscar, de te alcançar, ó Senhor. Então, são coisas que a gente tem que ver. E eu, com 35 anos, eu tenho essa mentalidade hoje. Eu fico com tanta atenção pela minha própria vida, eu fico preocupada. E quando eu levanto de manhã, num dia de segunda, eu falo, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, mas eu preciso orar. Eu preciso ler a minha Bíblia, eu preciso buscar o Senhor em primeiro lugar, depois eu penso no resto, por mais que eu precise fazer outras coisas. E sabe, meu amado, são coisas que até me estressam às vezes, porque eu fico com a cabeça um pouco exaurida, né? Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, às vezes chega no final do dia eu não consigo fazer tudo que eu gostaria, eu fico um pouco frustrada. Porém, são preocupações, Deus. Mas eu vejo, tem pessoas que, ao contrário de mim, elas se levantam de manhã
que é o caso dessa senhora. Ela levanta de manhã, tem vezes que às 5 horas da manhã ela já se coloca no balcão da casa dela, na varanda, para ver a rua, para ver quem passa, para ver quem abre a porta, para ver quem abre uma janela, para entender o que está acontecendo ao seu redor, tentando pescar tudo quanto é informação possível. E rir para tanta gente e falar mal pelas costas. Tem uma família que mora de frente à casa nossa, uma família tranquila, sabe, Senhor? Tu sabes de quem eu tô falando. É uma família, um marido, uma mulher e 3 filhos, são já grandes, são todos grandes. E esse senhor, ele tá com câncer em estado terminal no estômago. Mas é uma pessoa que luta. Acabou de reformar a casa toda de fora. Às vezes ele tá fazendo isso, como eu falei com meu marido. Talvez ele tá terminando essa casa, porque aqui na Itália o pai tem o hábito, a cultura de fazer casa para filho. Ou então de terminar, né, a casa que deixa para os filhos. E eu vejo que ele preocupou em pintar tudo. A casa estava toda no reboco. Desde quando eu cheguei aqui na Itália, 9 anos, praticamente. Agora, ano passado, no final do ano passado, esse senhor decidiu arrumar a casa toda. E agora a casa tá bonita, tá muito bonita mesmo. E é como alguém que tá se preparando para partir. É um exemplo completamente diverso dessa senhora. E ele e a mulher, sabe, tocam a vida deles, os filhos, 2 estão na faculdade, a gente vê, cumprimentam, bom dia, boa tarde, sempre sérias, pessoas sérias, preocupadas, compenetradas com seus próprios afazeres. Tem uma filha mais nova, que fica com a mãe todo dia, fica em casa, mas muito na dela, muito reservada. É uma família, Senhor, uma família que eu tive a oportunidade de fazer 2 vezes uma visita a eles por causa do problema desse senhor. Eu fui portar solidariedade, sem poder falar nada porque eu não tenho convivência com eles. Já orei tanto pela vida do marido dessa senhora, pedindo a ele, pedindo ao Senhor, tu te recordas, ó Deus, pela salvação desse senhor, porque se ele está com câncer no estado terminal, apesar que ele caminha, vai para a roça, eles têm vaca, eles têm fazenda. Tem dia que ele vai, trabalha o dia inteirinho ali, faz a quimioterapia, mas não fica nunca numa cama. A mulher dele falando, meu marido não desiste, meu marido não se prostra, meu marido não se entrega. Tem vezes que ele, depois da quimioterapia, passando mal, ele pega o carro e vai para a fazenda dele, vai alimentar as vacas, vai fazer o serviço que tem para fazer, vai com o filho. E eu fico vendo, meu amado, o que é a vida? O que é essa vida, Senhor? E essa senhora, essa vizinha de casa, sempre com um sorriso para eles, conversa, sorriso, pergunta. Parece aparentemente que até bem a eles. E quantas vezes, quando ela junta com a minha sogra, ela começa a criticar, debochar da vida deles, de alguma coisa. Já chegou a dizer que a casa deles é suja, que eles estão sempre no meio de gato, de sujeira. Eu fui na casa dessa família, é uma casa tão limpa, Senhor. E eu fico vendo a que ponto o coração do homem chega, Senhor. Uma senhora de 70 anos. Praticamente não tem o que fazer da vida, a não se preocupar em falar mal dos outros. De manhã faz um sorriso no rosto, bom dia, tudo bem? Vira as costas, já se põe a debochar, arruma um motivo de chacota, de escarnecimento. E eu vejo, até o dia que eu tô aqui, não tem um dia que essa senhora, ela coloca um coração sincero, bom. Tudo que faz tem um porquê. Tudo que faz é por obrigação, tem esse ar de querer cumprir com todas as suas obrigações, de ser uma pessoa que segue à risca, como os fariseus, seguir à risca, né, as leis de Deus, queriam se mostrar pessoas para bem, gosta de se colocar como uma pessoa muito correta, muito sábia. Se vai fazer uma visita, leva sempre um presentinho, um pacote de macarrão. Aparentemente quer colocar uma imagem de uma senhora do bem, mas a realidade é que a vida é só fofocar dos outros, é só arrumar crítica, é só falar, arrumar veneno. Já tentou arrumar veneno comigo 3 vezes.
do nada. Mas o Senhor me guardou em todos os tempos. E por que eu estou falando isso, ó Senhor? Porque do fruto da boca enche-se o estômago do homem, e o produto dos lábios o satisfaz. Isso está lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 20. Se uma pessoa, ela tem prazer em viver assim, não tem jeito, não tem jeito. A vida dela é essa, ela vai estar sempre buscando continuar assim. E quantas pessoas a gente tem visto, quantas pessoas a gente está vendo fazer assim, sabe, meu Deus? E eu fico muito chateada de ver esse tipo de coisa numa pessoa, em pessoas que continua todos os dias, um dia após o outro, tramando o que falar do próximo. Quem vai ser a vítima de hoje? De quem que eu vou criticar? De quem que eu vou comentar hoje? E aqui vem: o homem sem caráter maquina o mal, suas palavras são um fogo devorador. E é verdade, eu vejo na cara esse tipo de coisa, maquinando o mal todos os dias. Oh, meu amado, e é por isso que esse mundo também está tão desgraçado. Porque eu tenho um exemplo dessa senhora aqui do lado, é uma coisa muito evidente que eu não poderia deixar de passar em branco. A gente vê realmente esse tipo de maldade no coração dessa senhora. Praticamente nem os filhos dela suportam. Eles vêm todo verão, passam aqui 10, 15 dias porque tem mar e depois eles se vão de novo. A irmã dela morreu tem 2 meses. Eu não vi uma lágrima, Pelo contrário, começou a falar de notícia de jornal. E eu fico olhando, meu Deus, quantas pessoas estão nessa condição, meu amado. Quando a gente olha essas pessoas, a gente se pergunta: meu Deus, será que tem esperança para uma pessoa assim? Porque tem prazer no que faz, tem gozo naquilo que vive, faz com tanta alegria, faz com tanta satisfação. Sabe, meu Deus, as nossas orações, Senhor, elas vêm sendo guiadas pelo Senhor, ó Espírito Santo. E hoje tem dia que eu simplesmente paro para refletir em coisas, eu paro para entender coisas que eu vejo. E mesmo aqui nessa oração, meu Deus, eu tenho feito isso. Porque assim que eu estou falando essas palavras aqui, meus irmãos, que vocês possam refletir sobre a vida de vocês, que vocês possam olhar para dentro dos seus corações, que vocês possam refletir realmente como está a minha vida. Será que eu estou sendo sincero comigo mesma? Será que eu estou vivendo uma vida correta diante dos olhos de Deus ou estou querendo me enganar? Oh, meu amado Espírito Santo, encha-nos com a tua certeza, enche com discernimento. Se a nossa consciência está apagada em cima de alguma coisa, que o Senhor possa reavivar as nossas consciências no dia de hoje, que assim como nós estamos começando a semana, que a gente comece também essa semana a refletir sobre nós mesmos, pensando, ó Pai amado, aquilo que a gente está fazendo de bom e sim, por que não, pensando aquilo que a gente pode estar fazendo de mal. Pensando, Senhor, nos nossos pensamentos, pensando se a gente está refletindo bastante as coisas que o Senhor tem nos dado. Sabe, meu Deus, eu não sei quantos anos tem os meus irmãos que estão lá do outro lado ouvindo essa oração, mas o Senhor sabe da vida de cada um de nós, ó meu Deus. E é tempo de reflexão, é tempo de ajuda, de análise, de olhar para dentro de si. É tempo de lavar roupa suja entre nós e o Senhor, meu Deus. Eu não posso ir até alguém, que seja que for, e começar a colocar minha vida e achar que ali eu vou achar a solução, que alguém vai me ajudar. Mas é entre o Senhor, Pai. É no altar do Senhor que a gente lava a roupa suja. É no altar do Senhor que a gente busca ajuda. É no altar do Senhor que a gente pede ajuda, que a gente pede discernimento. Como dizia o salmista Davi: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Oh, aleluia, Senhor. Eu te agradeço pelo dia de hoje. Eu te agradeço porque o Senhor é bom, é misericordioso. O Senhor é cheio de esperança. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa vida, meu Deus. Pai amado, Pai santo, Pai querido, Pai eterno, o que seria de nós se não fosse ter a Ti, a quem se apegar, a quem buscar consolo, a quem buscar conselho, a quem buscar discernimento, meu Deus. Oh, Senhor,
Oh, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Senhor, a gente tem a condição de analisar todas as coisas. A gente tem condição de observar, Pai, nesse mundo aquilo que está ao nosso redor. Porque nós somos testemunhas oculares de como é o mundo longe de Ti. De como é a injustiça, Senhor. De como é a maldade, Senhor. De como é o coração que maquina o mal todo o tempo. A gente tem a oportunidade de ver os prostitutos, os idólatras, os mentirosos, os apóstatas, aqueles que têm se voltado contra Ti dia e noite sem cessar, pessoas que têm feito abominações e abominações intermináveis, ó meu Deus. Passou um comercial na televisão nessa semana passada da Madonna, toda de vermelho, estava quase pelada, dançando no meio de uns 15 bailarinos, tudo com chifre do Bafomé na cabeça. E ela estava ali fazendo aquele promoter, né? Aquela publicidade de promoção do show que ela deve fazer não sei aonde, que eu nem parei para analisar tudo. Mas eu fiquei vendo, falei, gente, olha só a maldade do homem. Como que o ser humano tem se dividido nesses dias. Aqueles que pertencem a Ti, aqueles que Te amam, ó Deus, eles têm se inclinado cada dia mais verso de Ti. Mas aqueles que amam ao inimigo, que amam a Satanás, eles têm vivido realmente cada dia mais de modo explícito. Meu marido chegou a comentar, falei, mas por que esse povo faz essas propagandas feias desse jeito? Eu falei, porque eles acreditam que o Deus deles, que é o Lúcifer, vai dar vida eterna para eles, vai dar poder, porque ele é mentiroso, Satanás é mentiroso, ele veio para roubar, matar e destruir. E essas pessoas que o servem, elas acreditam de todo o coração que assim como elas veem o poder de Satanás nessa terra, assim como é pregado para eles que os filhos do diabo são iluminados, são bem-sucedidos, e Satanás, com as suas ilusões, ele enche essas pessoas de riqueza, de fama, de sucesso, de beleza. Você vê, Madonna é uma mulher que tem mais de 50 anos e tá aí, deixa qualquer mocinha no chinelo, né? Dá uma surra, fisicamente falando. Bela, bonita, talentosa, tem muito sucesso, tem muito dinheiro. Ela tem um muro fortificado, não literalmente, um muro fortificado em torno da vida dela. Provavelmente é uma pessoa que tem toda a certeza que nunca vai cair da posição em que ela se encontra. É uma pessoa que com certeza pensa, eu sou rica, eu sou famosa, eu sou poderosa, eu tenho influência, que sabe o grau que ela tem de servidão a Satanás. Então, uma pessoa que está numa espécie de pequeno império pessoal, se sente muito bem, se sente muito fortificada. E provavelmente, por honrar Bafomé, uma satanista, a gente sabe que é uma pessoa realmente que serve as forças ocultas. E provavelmente ela está com a cabeça na esperança, assim como nós estamos com a cabeça na esperança do arrebatamento, de uma vida eterna com Deus Todo-Poderoso. Ela tem a certeza de uma eternidade de glória, porque Satanás ele é muito bom para mentir, ele é muito forte para influenciar, ele enganou 1/3 dos anjos, anjos que viviam na glória de Deus, anjos que viviam na majestade de Deus, anjos que serviam a Deus, anjos que caminhavam no céu, anjos que viram muito, infinitamente mais do que qualquer ser humano que nasceu sobre essa terra possa ter visto. Anjos que viam a glória e o amor de Deus em pessoa. Oh, Senhor, Satanás ele enganou 1/3 desses anjos. Esses anjos eles conheciam a eternidade passada. Como pode um ser que vive na presença do Deus Todo-Poderoso em espírito conseguir se deixar enganar pela boca de Satanás? Mas aconteceu. Eles fizeram a escolha deles. Na história tem um livro, eu não me lembro, Macabeus, eu não lembro o nome desse livro. São livros que não estão na Bíblia, mas tem histórias até que tem sentido, como o livro de Enoque. E então, nesse livro que eu ouvi uma certa vez, eu procurei ouvir a história, conta
que Deus criou todo o universo e chegou a um lugar no universo que tinha escuro. E disse que Satanás, ele ia ali e ele se aproximava, ele olhava aquela escuridão. E ali Deus tinha falado para todos os anjos que ali não se podia entrar, ali não se podia passar. O que estava lá dentro era um mistério. E Satanás, ele começou a se cobiçar aquilo ali. Eu não posso conhecer isso, eu não posso ver isso. Ali está alguma coisa que Deus ainda não me revelou. E Deus deixou claro que o dia que alguém entrasse ali, entrar na escuridão, no abismo eterno, né? Numa vida de morte, alguma coisa assim. E Satanás, ele quis conhecer aquilo. E ele começou a colocar, quem sabe existe também um reino, poderia existir um reino não só de bondade, de amor, mas quem sabe poderia existir um reino em que as forças do bem e do mal se equilibrassem entre si. Assim quanto essa história. Não sei se é verdadeira, mas tem muito sentido. E quem sabe eu poderia ser como Deus, e sendo como Deus, eu poderia fazer o que Deus não fez. Eu poderia colocar em prática aquilo que Deus não colocou. Eu poderia oferecer aquilo que Deus não ofereceu. E a história parte disso, dizendo que Satanás começou a girar o céu e a falar isso com os anjos. E alguns, pouco a pouco, foram tomando parte. E ali até que chegou o dia que eles passaram dali. E a história conta que Deus, ele acompanhou toda aquela história com muita tristeza no coração. Ele já sabia onde ia terminar. Mas ele então, durante algumas vezes, Satanás chegava diante dele para servir-lhe, e Deus dizia: por que você está fazendo isso? Por que você está permitindo que o seu coração vá sobre esse caminho? Por que você está desejando aquilo que eu disse que não é bom? Por que você simplesmente não continua como está? E ali foi uma grande luta, né, intelectual entre Satanás e Deus quanto a esse livro. Até que chegou um dia que Satanás não resistiu e ele passou daquela fronteira e ele entrou naquela escuridão. E dizem, aquele livro diz que do outro lado daquela escuridão tinha a terra, que é onde ele caiu como uma estrela. Ele caiu. E com ele caiu 1/3 dos anjos. Ai, 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 terra, que agora recebe Lúcifer, né, a estrela caindo. Não sei, tem uma passagem bíblica que fala alguma coisa assim. Eis que eu vi caindo como um raio. E por que era a terra? Porque na terra teve o homem que futuramente cometeu o pecado original. Porque na terra tiveram os nefilins. Porque na terra teve a rebelião no tempo de Noé, nos dias de Noé, uma rebelião, uma maldade, uma loucura. E veio o dilúvio. Quer dizer, na terra se revelou toda a maldade toda a maldade desenvolvida pelo coração das criaturas de Deus. Deus, quando criou as coisas, ele criou o homem, sua imagem e semelhança. E o homem foi criado com liberdade de coração. E Satanás também foi criado, ele e seus anjos foram criados com liberdade de coração. Deus, ele nunca desejou no coração dele criar robôs. Deus poderia simplesmente criar tudo perfeito, inclusive o coração do homem, sem uma segunda condição de inclinação. Deus poderia criar os seres simplesmente para amá-lo, sem contestação, sem pergunta, sem a oportunidade de abrir os olhos em maturidade e ver as coisas como elas são. Um mundo de fadas, né? Um mundo de maravilhas, um mundo perfeito, seres perfeitos. E ali entra muita gente que começa a te criticar, meu Deus, e falar que o Senhor criou o mal, que o Senhor permite que o mundo tenha essa desgraça, que o Senhor permitiu Satanás a iludir o homem, e começa toda essa conversa. Mas a realidade, Senhor, o Senhor não criou nada mal. O Senhor criou Lúcifer, o mais perfeito dos anjos, e deu a ele tudo. Lúcifer não tinha contato com o mal, Lúcifer não tinha contato com trevas. Lúcifer não tinha contato com nada daquilo que hoje ele tem contato. Inclusive aquela história diz que ele te servia fielmente, mas nasceu no coração dele uma ambição, uma vontade
uma vontade de querer mais daquilo que ele já tinha. Mesmo vendo a tua glória, não foi o bastante, não foi satisfeito o bastante. E quando ele se deparou na condição em que ele se encontrava, na glória que ele tinha, sendo o chefe, né, dos anjos, o mais poderoso de todos, ele de repente ele começou a ver a influência, o poder, a capacidade, a autoridade que ele tinha ali do lado do Senhor. Ele podia chegar na tua presença, ele conversava com o Senhor face a face. Ele era o líder, ele caminhava sobre as pedras preciosas, ele se vestia de um modo maravilhoso. Aquilo tomou o coração dele, aquilo encheu o coração dele de pensamentos de tipo: se Deus tem me dado tudo isso, provavelmente eu posso chegar a ser como Deus. Porque eu sou inteligente, porque eu sou criativo, porque eu sou forte e poderoso. E ali ele começou a cobiçar o poder do próprio Deus e começou a achar que ele poderia ser como Deus. E ele começou a achar que ele poderia ser o rei todo-poderoso do bem e do mal, como Deus o é. Mas Deus é único, ele é único. Ele não divide a glória dele com ninguém. E quando Deus criou a terra, ele criou o jardim do Éden. E ele colocou o ser humano naquele jardim perfeito. Deus, ele não criou uma terra com doença, ele não criou uma terra com maldade, ele não criou uma terra com vermes, com animais ferozes, ou com frio extremo, ou calor extremo. Deus, ele criou tudo perfeito, ele entregou para nós, meus irmãos, tudo de modo muito perfeito. E quando Adão e Eva cobiçaram aquela fruta, eles cobiçaram porque no coração deles nasceu o mesmo desejo que nasceu no coração de Satanás, a curiosidade. A curiosidade. Eles simplesmente passaram por cima do que Deus disse: não comais daquele fruto, porque no dia que dele comer, os seus olhos serão abertos e vocês passaram a conhecer o bem e o mal. Mas ali, meu Senhor, eles tiveram uma cobiça, o desejo do coração inclinou-se para aquilo, e aquilo passou a ser um desejo, uma cobiça, uma curiosidade, e eles fizeram. Eles não passaram no teste, porque Deus, eu penso, Pai amado, que o Senhor permitiu aquela situação para ver até onde a sua criação se exprimia, chegaria, como que ela iria colocar na balança, o que é mais importante, viver com Deus Todo-Poderoso, que nós tememos e amamos, a ponto que quando eles viram o Senhor caminhando no jardim do Éden, depois de ter comido o fruto, eles se esconderam. Eles sabiam que o Senhor era Deus Todo-Poderoso. Provavelmente, pelo fato do Senhor ter tido contato com Adão, diz a Bíblia que todos os dias à tardinha, com o raiar, com o pôr do sol, o Senhor vinha passear com ele no jardim. Quanta coisa Adão pôde ter com o Senhor. Quase como Satanás. Eles puderam ter uma experiência pessoal, física, ao lado do Deus Todo-Poderoso. Eles puderam conhecer o teu amor. Oh, meu Deus! São testemunhos que a gente escuta nos dias de hoje de irmãos dizendo que tiveram visão de Jesus, que viram Jesus, e quando se aproximou deles, Jesus, eles sentiram um amor tão grande que eles não sabem nem expressar aquele amor que eles sentiram. E as pessoas têm as suas experiências e relatam que não tem experiência que compare a de ver Jesus, de sentir o amor dele. Mas calcula, Senhor, calcula, Adão, a experiência de estar perto do Senhor. Quando a tua palavra diz Deus é amor, é amor. A tua essência é descrita basicamente como amor. É uma força, é um ser criado em forma de amor. E nós nunca nessa terra saberemos exatamente ao seu máximo o que realmente é o amor. Mas a palavra diz que o Senhor é amor. Então Adão caminhava do lado da essência, da força, do núcleo, da maior capacidade de energia chamada amor, lado a lado. E o Senhor, como Pai, o Senhor viu a ele chamar os animais, cada um pelo seu nome, e deu as situações que Adão ele foi vivendo com cheia de experiência. Mas Adão ele trocou tudo isso por um momento de cobiça, por uma curiosidade, por se deixar influenciar por Satanás.
Os anjos que seguiram a Satanás, o próprio Satanás, trocaram a glória, o amor do Senhor, o tudo que o Senhor deu, por uma afronta, por uma cobiça, pelo fato de achar que eles teriam uma capacidade de decidir coisas mais bem decisas do que o Senhor. E ali, meu amado, a gente vê o coração do homem ainda caminha nessa filosofia. Eu creio, meu Deus, que o ser humano que vai para o inferno, o ser humano que vai ficar nessa terra e vai sofrer a grande tribulação, não. Simplesmente são pessoas que o coração delas ainda está determinando aquilo que elas mais amam. E isso não é o Senhor. São pessoas que cobiçam, que desejam, que creem que aquilo que o coração delas ama é muito maior, muito mais importante, é uma causa muito mais válida do que obedecer ao Senhor. Hoje a gente não caminha com o Senhor lado a lado, fisicamente falando. Hoje a gente não pode contemplar todos o tempo a tua face, a gente não pode sentir a energia do teu ser, a tua glória, porque a palavra diz que nós seremos consumidos, porque esse corpo caído, esse corpo físico, ele não pode suportar ver a glória do Senhor, ou a própria glória de Jesus. A gente vê Daniel, quando recebeu a revelação dos últimos dias, acho que é capítulo 9 do livro de Daniel, diz que ele ficou doente por muitos dias, ele ficou de cama, ele custou a se recuperar, ficou muito fraco, porque ele recebeu uma revelação do anjo. Então, quando o Senhor se aproxima, a gente não suporta. E a gente hoje não pode ver a tua glória, mas a gente tem um coração que tem o Espírito Santo. E o teu amado Espírito, ele caminha lado a lado conosco, como Deus caminhava lado a lado com Adão todos os dias no Jardim do Éden. E ele, na sua gentileza, na sua doçura, na sua educação, ele nos condiciona, ele nos deixa a condição de entender as coisas, de discernir as coisas, ele nos dá consciência. E a gente pode escolher. A gente sempre vai escolher aquilo que o nosso coração mais ama. A gente vê que onde está o coração do homem, ali está a sua vida. Tem uma passagem que diz isso na Bíblia. Oh, meu Deus, oh, Senhor, o Senhor é sábio. O Senhor, quando levar para o céu, Pai, pessoas nessa terra, o Senhor vai levar pessoas realmente apaixonadas por Ti. O Senhor vai levar pessoas realmente dedicadas a Ti. O Senhor realmente vai levar pessoas que Te amam de todo o coração. E quando a gente chegar ali no céu, a glória do céu não vai passar. Não vai valer nada mais do que a glória do Senhor. Eu tenho certeza que o maior desejo do coração daqueles que forem salvos vai ser estar na Tua presença. Vai ser dizer o que Ele tem para me dizer agora. Qual será a próxima bênção que vai ser revelada. Porque tudo que sai da boca dele é desejável. Tudo que sai da boca dele é de um valor inestimável. São tesouros eternos estar na presença dele. Eu vou olhar para o lado, eu vou ver ruas de ouro, eu vou ver mansões celestiais. Nós vamos ver coisas no céu que os nossos olhos ainda não têm nem ideia de descrever o que podem ser de glorioso. Mas toda vez que cada um que ali no céu estiver olhar para Ti, meu Deus, não vai ter nada que se compare ao Teu ser maravilhoso e amoroso. E é aí que está. É aí que está a conclusão, a lógica de todas as coisas. Nós estaremos face a face com o Senhor na eternidade, vendo o Teu amor, vendo o Teu ser maravilhoso, Te amando de todo o nosso coração. E nada vai ter mais importância. Tudo vai ser glorioso, maravilhoso, e nós amaremos tudo que o Senhor tem preparado para nós na Tua santa eternidade. Mas sem o Senhor ali, Pai, nada daquilo vai ter valor. Porque o maior tesouro que está no céu se chama Ti, se chama Deus, se chama Jesus. Ó Espírito Santo, esses são os maiores tesouros que estão no céu em toda a eternidade. É estar diante do Senhor, é receber a luz do Teu ser de amor que ilumina o coração do Teu povo. É por isso que a Bíblia diz que quem está na Tua presença não se cansa de dizer glória, 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 santo, santo, santo. Porque o Senhor realmente, meu Deus, é o maior prêmio, é o maior galardão, é a maior alegria
que um ser que está nessa terra um dia receberá. O Senhor é glorioso, meu Deus. Isso é a maior certeza que eu tenho no meu coração. E nós vamos ter uma vantagem. Nós vamos ter passado pela faculdade da vida humana, carnal. Nós ali na eternidade vamos conhecer o Senhor. E quando o Senhor dizer um não, se é que isso vai existir na eternidade, a gente vai entender exatamente o porquê. A gente ali na eternidade, a gente vai receber um corpo glorificado, mas a gente vai receber o amor, a gente vai receber santidade, mas a gente vai chegar ali com uma consciência muito decidida, sábia, de que o que é o pecado, as consequências dele, o que é ter um corpo caído, o que é ter um corpo com um pecado original nascido numa maldição de uma desobediência de tantos anos atrás. A gente vai chegar com uma maturidade ali de poucos anos nessa terra, pelos anos que o Senhor nos permitiu aqui viver. E é por isso, meu Deus, que eu digo que hoje a gente precisa refletir na nossa vida. Hoje a gente precisa observar a nossa vida de todo o coração, porque isso vai valer muito lá na frente. O Senhor vai dar a cada um de nós um galardão, o Senhor vai dar a cada um de nós uma posição no céu. Quando eu falo posição, não estou dizendo que nós vamos ser como príncipes e princesas, mas cada ser humano ali no céu, ele vai ter um local, ele vai ter uma função, ele vai ter um ponto no céu. Porque a palavra diz que nós fazemos parte do corpo de Jesus. Cada ser que está no céu, ele tem o seu sentido de vida eterna. Ele sabe as suas funções, ele sabe aquilo que ele vai viver no céu, ele sabe a condição, a posição que ele está, talvez hierarquicamente, imagino. Mas a gente vai saber muito bem o que é uma vida pecaminosa. Eu não sei se o Senhor vai permitir que a gente se lembre de como era o mundo quando tinha o pecado. A palavra diz que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E talvez as nossas lembranças vão ser como um documentário registrado no nosso coração eternamente, dando a gente sabedoria, inteligência, mentalidade de consciência sana, de profundo entendimento de que o que significa obedecer tudo que sai da tua boca, meu amado. Mas mais do que tudo, existe um tesouro que hoje cada um de nós já recebemos de ti. E esse é o tesouro mais precioso que a gente pode custodiar, que a gente pode zelar por ele, que se chama o amor. O Senhor é amor. E o Senhor compartilhou o seu ser amor com os nossos corações. E os nossos corações aprenderam a te amar e têm aprendido a te amar cada dia mais. Essa é a realidade. Essa é a realidade, Pai amado. Quando a gente chegar ali na glória, quando a gente chegar ali no céu, a gente já vai chegar assim tão apaixonado por Ti. A gente vai chegar ali já tão admiradores do Senhor, da Tua pessoa, meu amado, da Tua justiça. Que o Senhor vai completar todas as coisas em nós. Mas a gente não vai chegar ali na insanidade de não entender nada. Talvez Adão, pelo fato dele nunca ter visto a consequência do pecado, do mal, talvez por ele realmente não entender o que é o mundo mal, que jazia no maligno, o mundo debaixo de maldição, ele teve mais força para provar aquela fruta, porque talvez ele, não tendo consciência real daquilo que era, ele teve essa coragem e talvez ele até pensou, quem sabe vai ser algo bom. Ele cobiçou sim, talvez numa curiosidade de ser criado por Ti, de ter coração, de ter um coração que decide, eu quero conhecer tal coisa. Meu coração nesse momento está me puxando mais pela curiosidade de conhecer o bem e o mal do que obedecer à voz do meu Pai. Quem sabe o que passou no coração de Adão? Só o Senhor sabe, meu amado. Mas uma coisa é certa, na hora que Adão mastigou, deu a mastigada na fruta, ele mordeu, cravou os dentes naquela fruta. Naquela hora nasceu no teu coração a tristeza de ver Jesus na cruz. Porque na hora que Adão mastigou, mordeu, seus dentes perfuraram aquela fruta. Fruta proibida.
o Senhor viu claramente os cravos sendo penetrados nas mãos e nos pés do amado Jesus. Quando aquele fruto destilou o seu líquido na boca de Adão, o sangue de Jesus, meu Deus, veio de um modo tão intenso no teu coração. E ali foi decretado, na prática, que só precisava passar alguns anos, alguns séculos, para que aquilo também acontecesse. Ver o teu filho naquela cruz por nós. E o Senhor preparou o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, que já estava pronto. O Senhor simplesmente começou a ver com os teus olhos, na prática, a queda do homem, até onde o coração inclinado leva um ser humano. Oh, meu amado, e hoje nós estamos aqui nessa oração. Nós estamos aqui, Senhor, reconhecendo todas essas coisas que são assim tão profundas, mas vêm do coração do Senhor para a nossa vida, porque é isso que o Senhor quer que a tua igreja entenda. O sacrifício da cruz, ó Deus, ele foi tão profundo, tão valioso, um valor inestimável que homem nenhum poderia pagar tal preço. Tudo que Jesus passou, meu amado, só Jesus o sabe, só o Senhor o sabe. Por isso que nós não venhamos a desprezar a santidade que o Senhor nos deu, que o Senhor não permita que a gente venha desprezar a dedicação que o Senhor tem colocado na vida de cada um de nós. A tua paciência com cada um de nós. Quanta paciência, Deus. Quanta boa vontade. Quanta misericórdia o Senhor tem para com cada uma das nossas vidas, Senhor. São bens indescritíveis. Não tem como dizer o valor da tua atenção, pela nossa vida. Obrigada, Senhor. Que a tua igreja reflita, que eu reflita sobre a minha vida, sobre as coisas que eu faço, sobre as coisas que eu falo, sobre os meus pensamentos, sobre as minhas atitudes, os momentos em que eu me deparo com certas provações, como eu me comporto diante de tudo. Que os meus irmãos tenham essa sábia consciência, meu Deus, porque viver com o Senhor na eternidade é viver em amor. E esse amor já está no nosso coração, porque o Senhor já compartilhou ele conosco. Quando o Senhor deu Jesus naquela cruz, o Senhor simplesmente deu o seu próprio amor para nós. Porque foi só graças a Jesus naquela cruz que hoje o Espírito Santo pode habitar dentro dos nossos corações. O véu foi rasgado e a gente pode conversar com o Senhor assim como nós estamos conversando agora. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. É tanta sinceridade, é tanta profundidade. Desculpa, profundeza é italiano. É tanta profundidade que o Senhor tem trabalhado, Pai. Que as tuas santas mãos possam limpar os nossos corações no dia de hoje. Nós hoje temos tanta consciência, somos testemunhas ocular do pecado e dos efeitos do pecado, da maldição e dos efeitos da maldição. Mas que a tua santa mão possa estar limpando o nosso coração. Perdão, Senhor, perdão. Porque a tua mão é santa, é limpa, é gloriosa demais para tocar um coração pecador. Mas já que o Senhor, na tua graça, na tua misericórdia, na tua justiça, no teu amor, o Senhor escolheu limpar o coração do homem, fazer com que cada um de nós nascêssemos de novo, que o Senhor complete essa obra ainda assim tocando nos nossos falhos corações. Sem ti, meu Deus, a gente não tem como caminhar. Se o Senhor não nos der a força, o discernimento, Pai, se o Senhor não nos encher, meu Deus, a gente não tem como reagir diante do mal, diante das intempéries da vida, diante das fraquezas e das provações.
O que eu quero te pedir, meu Deus, é o seguinte: eu ouvi o meu irmão dando um testemunho para mim esse final de semana, quando ele evangelizou uma pessoa que trabalha com ele, e essa pessoa, ela mexe com macumba, centro espírita, e essa pessoa tocou a cabeça dele, desse meu amado irmão, e ele respondeu que tinha um guia, tinha um Deus. Ele respondeu com uma sabedoria, que aquela pessoa que era macumbeira, que se ele começasse falando de Jesus diretamente, aquela pessoa jamais ia dar espaço para escutar. Mas o modo como o Espírito Santo usou esse meu irmão, do modo como o Senhor, amado Espírito Santo, usou esse meu irmão, aquela pessoa começou a ficar curiosa e foi: mas como é? E ali ele recebeu uma mensagem tão poderosa, porque é isso que a igreja tem que fazer, meu Deus. A igreja tem que mostrar o Senhor poderoso como o Senhor é. A tua igreja tem que revelar o Senhor no poder que o Senhor é, na tua majestade, na tua glória, essa qual o Senhor tem. Não como um Deus fraco, um Deus apagado, pálido, mas como um Deus poderoso, de autoridade. Mas a gente só tem esse poder quando o Espírito Santo nos dá. E é como esse meu amado irmão falou: Ana, no final é que eu entendi por que eu falei com aquele rapaz do jeito que eu falei. Porque na hora que eu comecei a falar com ele, eu não sabia que ele mexia com macumba, centro espírita. Eu não sabia quem era ele, que vida tinha por detrás daquele ser humano. Mas depois que eu falei para ele, e eu mostrei a Deus como ele é, o poderoso Deus como é, aí aquele rapaz se revelou. E ali eu entendi por que o Espírito Santo me discerniu, me direcionou a falar como eu falei. E ali, meu irmão, a semente foi plantada. Ali, naquele dia, uma semente poderosa foi plantada. Quem sabe se esse rapaz que além de ser de centro espírita, ele tem um outro problema de pecado muito grande diante de Deus, ele vai se arrepender antes e vai subir no arrebatamento, quem sabe? Ou quem sabe na grande tribulação ele vai se lembrar das palavras do irmão e vai falar: meu Deus, por que eu nunca dei atenção para esse Deus daquele meu irmão? E eu vou ler a Bíblia e ali o Senhor vai salvar ele na grande tribulação. Sim, meu Deus, porque diz que tem uma multidão incontável que vai ser salva na grande tribulação. Então, minha igreja, a gente tem que ter esperança até o último dia. A gente tem que ter esperança pelos nossos parentes, pelos nossos familiares, amigos, por pessoas pelas quais a gente tem orado. A gente tem que ter esperança até o último momento. Porque a esperança, Deus, é na sua justiça que Ele lida com cada um de nós. É na sua justiça, é no seu saber que Ele opera. Entrar na eternidade não é fácil, porque está ali, está de coração completamente dedicado a Deus. É amar a Deus de todo o seu coração. A Bíblia fala, a gente tem que amar a Deus de todo o nosso coração. Deus, Ele quer até a última fatia do nosso coração, porque Ele deu o seu coração a nós. Então, quando ama, ele quer ser correspondido na mesma altura, no mesmo nível. Apesar que o nosso amor nunca poderá ser comparado ao amor que Deus tem por nós. Mas dentro da nossa natureza, dentro do que nós fomos criados, o nosso coração precisa amar a Deus de todo, como um todo. E é isso que Deus quer da igreja. Um coração completamente amante, apaixonado por Ele. Quanto mais a gente ama, quanto mais a gente deseja a Deus, mais Ele se revela a nós, meus irmãos. Mais Ele nos enche, mais Ele nos dá discernimento, mais Ele nos engrandece no seu amor. Mais a gente se envolve com Ele. E aí cada um recebe aquilo que Deus tem para dar. São onde irmãos têm sonhos, visões, são aonde pessoas têm experiências de maravilhas assim indescritíveis com Deus. Que o Senhor possa estar cuidando do coração de cada um de vocês no dia de hoje. Que glória, estátua, que maravilha é poder ter estado aqui com vocês nessa manhã. Às vezes a oração começa fraquinha, mas ela termina tão profunda. Que nós possamos fazer nessa semana isso que Deus está querendo. Que a gente reflita sobre as nossas vidas.
Porque se ainda tem algo que não presta escondido, meus amados, que a gente venha limpar. No nome de Jesus é o que eu peço para vocês. Porque é isso que eu preciso fazer também na minha vida. Que vocês continuem e orem por mim, e que eu oro por vocês, e que a gente esteja realmente em uma só voz, clamando a Deus pela sua doçura, pela sua misericórdia, pela força que Ele possa nos dar. Que a gente possa estar caminhando nessa esperança, meus irmãos, porque é isso que Deus quer de nós nesses dias. E assim, meus amados, eu vou terminando essa oração de segunda-feira, do dia 9 de março. Assim eu vou concluindo esse momento tão precioso que eu tive aqui com vocês e com o amado Deus. Agradeço ao Espírito Santo por ter dado essa oportunidade tão linda. Meus irmãos, que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês. Que o Senhor continue trazendo durante a semana revelações profundas do seu ser para nós e nós nessas orações. E que a gente possa realmente ser renovados a cada dia com o maná que vem do céu. Então que o Senhor Jesus possa estar abençoando, guiando a cada um de vocês. Amém, meus amados? Vocês são muito preciosos para Deus. Não se esqueçam jamais que Ele entregou o coração dele na mão de cada um de nós, em forma de amor, através do sacrifício de Jesus, que também nos ama tanto quanto Deus. Porque quando o Pai pediu a Ele, ordenou, não sei como foi, Ele por amor a Deus, Ele fez aquele sacrifício. Mas Jesus, Ele nos ama tanto. Jesus, Ele não descansa. Glória a Deus que Ele tem um corpo espiritual, porque se Jesus tivesse um corpo físico, como Ele estaria hoje? Mas Ele recebeu um corpo de glória. E Ele não se calma, Ele não se ferma, Ele não para. A gente precisa lembrar disso, meus irmãos, quando a luta estiver difícil, estiver dura. Que o Espírito Santo venha nos lembrar que Jesus não para. Que Ele está trabalhando incansavelmente por cada um de nós. Que Deus no seu trono, não sei se Ele nesse momento está ali sentado, mas eu não sei como Deus faz. Mas a realidade é que Deus também não para. O Espírito Santo não para. Se a gente tivesse noção do quanto eles trabalham por essa causa, na sua justiça, Deus, Ele tem tanto amor por isso tudo. Que a gente possa dar valor a isso, meus irmãos. Não vamos pecar mais não. Não vamos distrair, não vamos relaxar com Deus, porque Ele dedica tanto por nós. Ele não precisava fazer isso, mas Ele está fazendo. Então que a gente possa realmente retribuir tudo isso com gratidão. Porque a gratidão é um dos bens mais preciosos que um ser pode expressar em relação ao outro. É reconhecer o trabalho, é reconhecer o amor, é reconhecer tudo aquilo que Deus tem feito por nós, de todo o coração. E retribuir a Deus com o nosso amor, com a nossa gratidão, com a nossa simpatia, com a nossa sinceridade. Que a gente possa caminhar de mãos dadas com Deus realmente nessa terra, nesses dias. Sempre. Caminhar de mãos dadas. Ouvindo Deus dizer, eu sou por você, eu sou com você. E nós possamos responder, nós somos com o Senhor. Nós temos as nossas mãos firmes nas tuas mãos. E nós vamos caminhar com o Senhor aonde o Senhor nos levar, com o amor mais sincero e profundo das nossas almas. Que o nosso coração possa estar, meus irmãos, completamente inclinado para Deus. E assim eu encerro o dia de hoje. Que o Senhor os abençoe a cada um. Amém, meus irmãos? Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Amém, amém e amém.